Vivemos na era da abundância. Tudo é demais. Informação, consumo, promessas. Mas ao mesmo tempo vivemos na era da fome interior. Fome de sentido, de silêncio, de verdade. Sim, a era da abundância é também a era de grande escassez. 張床死咗一個，嗰個容祖兒你聽見嗰個又死埋啦，佢係瞓呢度啊。咁我哋當時打電話叫白車響，冇人聽。Relógios caros marcam o tempo de quem, ironicamente, já não tem tempo para sentir o que o tempo passa. Volta e meia vem banker, vem para outros amigos empreendedores e fala assim, pô, podemos tomar um café? Podemos te apresentar o fulano de tal? Então, muitas vezes eu abdico de conhecer outras pessoas que eu gostaria de conhecer, porque nesse momento eu não tenho tempo para isso. Vivemos cercados de excessos, casas cheias de tudo aquilo que não precisamos, mas corações cada vez mais vazios, perdidos em meio ao ruído do próprio sucesso. Entediados de tanto, sem conseguir olhar para quem nada tem. Tentamos preencher o vazio com o que não podemos pagar. Confundimos movimento com propósito e o silêncio com fracasso. E para não dar eco ao vazio, ao que falta, todos correm, tudo se agita. Barulho é alto. Barulho é só o que se ouve. Enquanto isso, sinais se acumulam. At cemeteries all across Ukraine, the military dead just keep coming. Não apenas nos céus ou nas manchetes, mas no cansaço das pessoas, na pressa de viver, na pressa de fugir. They leave in single file, a trail of grief without end. Ukraine doesn't release official figures of those killed in action, but it's in the tens of thousands. This is a routine that they repeat here every single day. Incêndios, guerras, colapsos, tecnologias que já não controlamos. O planeta grita e nós seguimos olhando para outro lado, encarar o que fizemos, o que fizeram. O que se faz adoece, dói e nós ficamos confusos. Há um relógio antigo chamado relógio do juízo final. É uma contagem regressiva simbólica para a hora de uma catástrofe global que destruiria o planeta. Além deste relógio simbólico, existe outro relógio muito mais preciso e solene. É o relógio profético de Deus. E este relógio, o relógio profético, indica que estamos vivendo os momentos finais da história humana. O relógio humano pode ser simbólico, uma imagem didática para os cientistas expressarem os medos de um fim que se anuncia. Mas o relógio de Deus não atrasa. Cada batida é uma lembrança. A história tem hora marcada. A moralidade está em colapso. A verdade é desprezada. O mundo, como nos dias de Noé, vive como se nada fosse mudar. Mas a Bíblia é enfática. Cristo virá em breve. Não se trata do tempo lúdico. Não é a badalada que transforma carruagem em abóbora, luxo em trapos, homens em ratos. Estamos a 90 segundos da meia-noite e o mundo inteiro continua distraído. Sabe que hoje vivemos num mundo onde a estabilidade parece uma miragem. A gente tem a impressão, às vezes, de que a felicidade escapa por entre os dedos. De repente, inesperadamente, aparece um diagnóstico inesperado, uma carta de demissão ou um evento inesperado e abala todo o nosso mundo. Sentimos que nosso castelo cai. Sentimos-nos vulneráveis, desorientados. Frequentemente nos perguntamos, onde está Deus em meio a tudo isto? Por que sentimos aquelas coisas negativas em nosso ser? Por que esses sentimentos negativos nos dominam quando as coisas não acontecem como gostaríamos que acontecessem? Por que, com frequência, se apodera em nosso coração o sentimento de raiva e até às vezes de rancor, de ódio? Por que carregamos mágoas que nos envenenam a alma, mágoas das quais não podemos desprender-nos?
Nos últimos 50 anos, a Terra aqueceu mais rápido do que em qualquer outro período registrado. E o que antes era previsão, agora é constatação. And here, a struggle for survival. Climate change is on fast forward. Melting here raises sea levels and affects weather patterns across the globe. The UN says we face a climate emergency. The alarm is sounding. We ignore it at our peril. O degelo dos polos não é mais uma metáfora. São cidades costeiras condenadas a afundar. E a paisagem mudando diante dos nossos olhos. Faz décadas que a mudança do clima da Terra é tema de conferências internacionais, protestos e relatórios alarmantes. Mas neste século, cada vez mais gente tem sentido na pele os efeitos de um planeta mais quente e com secas mais longas, enchentes mais frequentes e ondas mais fortes de frio ou calor. Secas prolongadas, furacões cada vez mais violentos, ondas de calor que batem recordes, um após o outro, até que o recorde perde o sentido. Pense nas retrospectivas que você assiste todo final de ano. Lembre-se das imagens, dos desastres. Não é de hoje, não começou ontem. Os relatórios da ONU alertam, o IPCC confirma, grupos de cientistas e ativistas já lançaram todos os alertas possíveis. Mas entre as páginas dos estudos e a vida real, há um abismo feito de indiferença. Enquanto os especialistas falam em dados, a Terra fala em gritos e ninguém traduz. Em 1975, 1 grau a mais parecia um detalhe. Hoje, cada 10º de grau é uma sentença. Relatórios indicam, se não mudarmos agora, o extremo se tornará o normal, a exceção, a regra. A vida se torna cada vez mais inviável. Mas será que ainda há tempo? Como nos dias de Noé, a terra avisa, mas quase ninguém quer ouvir. O dilúvio agora não vem de águas, mas de fumaça, fogo e silêncio. A moralidade está em colapso. A verdade é desprezada, mas a Bíblia é enfática. Cristo virá em breve. A Bíblia nos diz que haveria terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Por muito tempo, zombaram desses alertas, ignoraram cada aviso profético. Você acha que são coincidências? Não, são sinais, lembretes de que a criação não esqueceu o Criador, mesmo quando o homem tenta esquecê-lo. O planeta geme como um corpo doente. O ar, antes invisível, agora pesa. O mar, antes refúgio, agora invade. Cada árvore que cai leva junto um pouco do que somos, do que fingimos não ver. O planeta está gritando. Mas quem está ouvindo? As montanhas desmoronam, os rios secam, os céus escurecem e ainda chamamos isso de ciclo natural. Talvez o que esteja acabando não seja a Terra, mas o tempo de ignorá-la. O planeta parece um potro ferido, saltando instigado pelas esporas da própria natureza. Todos os dias ouvimos falar de novas tragédias e cataclismos, terremotos, pandemias, guerras, crises econômicas, mudanças climáticas, violência sem sentido e uma crescente indiferença do ser humano para com Deus. Muitos acreditam que estes tempos são o fim de uma era. Mas aqueles que creemos na palavra de Deus, sabemos que este não é o fim da história. Tudo que estamos vendo em nossos dias é apenas a concretização de uma esperança. Jesus voltará muito, muito breve. Tudo o que vemos hoje em dia não é apenas uma coincidência ou um ciclo natural. O próprio Jesus disse em Mateus 24:33, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Sim, Jesus nos deixou sinais claros da sua segunda vinda. E esses sinais não são para semear medo, não, mas para despertar a fé. Esses sinais não são para provocar pânico, não, mas para preparar o coração.
Su vida cabe en un algoritmo. Cada clic, cada palabra dita, cada segundo asistido é registrado, categorizado e vendido. Já falou algo perto do celular e logo viu alguma coisa relacionada? O que você lê, o que você sente, o que teme, tudo é medido, tudo é transformado em dado. E o dado virou o novo ouro. Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? Or credit card swipes, web searches, locations, likes. They're all collected in real time into a $1 trillion a year industry. The real game changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. The reason why Google and Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value. Data is the most valuable asset on Earth. As máquinas já sabem o que você deseja antes que você perceba. Elas te observam quando você compra, quando sorri, quando excita. Cada curtida é uma confissão, cada pesquisa uma oração sussurrada ao altar da tecnologia. Ferramentas de inteligência artificial podem criar imagens falsas, simular vozes de candidatos e influenciar diretamente a escolha do eleitor. A inteligência artificial aprendeu a imitar emoções, criar rostos, fabricar memórias. E nós entregamos a ela o poder de decidir o que vemos, o que acreditamos e, pouco a pouco, o que somos. Chamamos de avanço o que talvez seja apenas uma nova forma de rendição. Estamos entregando nossos dados, nossas decisões, nossas escolhas mais íntimas e quase ninguém percebe. Não há tirania mais eficaz do que aquela que se disfarça de conveniência. Everything is us. Everything. It starts with the word on the page. O Apocalipse falava de um tempo em que o controle não seria mais imposto pela espada, mas aceito pelo conforto. Um mundo pronto para que poucos decidam o destino de muitos, com sorrisos nos rostos e contratos digitais nos bolsos. You want a cookie with that? It's on the house. Sounds awesome. See you tomorrow, JJ. See you, Lacey. They're constantly monitored by facial recognition cameras that are able to instantly put a face to a name. Now, the Chinese are also ranked, given a mark out of a possible 950 points. A score in the 700s is considered good, around the 500 mark is not. For now, the number is a sort of bank credit rating, keeping track of everyone's spending habits. Pontuações de comportamento, recompensas por obediência, punições por discordância. O que começou como segurança virou vigilância. E o que chamamos de progresso talvez seja apenas uma nova forma de controle. Chamamos de liberdade a possibilidade de escolher entre opções criadas para nós. Somos conduzidos por recomendações, influenciados por algoritmos, vigiados por dispositivos que nunca dormem. A cada nova atualização, renunciamos um pouco mais da nossa autonomia e aplaudimos. O futuro chegou. Mas quem o programa? Quem decide o que você verá, o que você pensará, o que você amará? A tecnologia prometeu nos libertar, mas talvez tenha apenas trocado as correntes de ferro por fios invisíveis de silício. Esta não é uma mensagem para os curiosos sobre profecias. É uma mensagem para os corações que anseiam pertencer a esse grupo especial de 144 mil. Não por vanaglória, mas porque ouviram a voz do Cordeiro e decidiram segui-lo. Hoje mais do que nunca, o Espírito Santo busca homens e mulheres que não se contentem com uma fé superficial, que não vivam com o coração dividido e que não comprometam sua consciência. O Espírito se está derramando, preparando e selando. E a grande questão não é quem são esses 144 mil, mas se eu quero ser parte deles ou não.
Vivemos um tempo em que o bem é ridicularizado e o mal celebrado, aplaudido, em que a exposição vale mais do que o caráter e a vaidade vale mais do que a verdade. Chamamos de arte o que antes era blasfêmia. Chamamos de liberdade o que é apenas prisão disfarçada de brilho. Uma geração inteira trocou a eternidade por instantes que evaporam em histórias de 15 segundos. O que antes chocava, agora diverte. O que antes doía, agora dá likes. É o entretenimento da anestesia. Quanto mais vazio, mais viral. E quem ousa viver pela Bíblia é tratado como retrógrado, fanático, alvo de piadas e memes. Mas quem zomba da fé é aplaudido como corajoso. Sim, eu estou distante desse Deus bosta, merda, que é cúmplice e testemunha de atrocidade contra as crianças. Aparecerão escarnecedores, diz Pedro, rindo da esperança dos cristãos e alegando que eles, os cristãos, são ingênuos por acreditarem que Jesus virá. Enquanto o mundo ri, o tempo corre. E se você ainda acha que há tempo, é porque o engano funcionou. Os sinais estão aí nos céus, nas manchetes, nas telas. O fim não é mais uma teoria, é o próximo capítulo. E o atual chegou ao fim. Vivemos num mundo marcado pela incerteza. As notícias mudam constantemente. As promessas humanas viram fumaça. E, muitas vezes, a esperança parece escapar por entre os dedos. Há corações tristes, pessoas doentes do corpo, da alma, e um sentimento de medo e ansiedade sacode a terra. Mas em meio a todo esse barulho, a voz suave de Jesus alcança a todos nós através de João 14, 1 ao 3. Vejam o que diz aí. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Oh, meu amigo, estas palavras não foram ditas num momento de calma, de tranquilidade. Foram ditas na véspera da crucifixão. Jesus sabia que seus discípulos enfrentariam angústia, dor, perseguição. E, no entanto, não concentrou seu discurso na angústia que viria, mas na esperança eterna da sua vinda a esta terra. Jesus falou-lhes do céu, prometeu-lhes uma morada, assegurou-lhes um reencontro. As palavras que Jesus disse naquele dia não foram apenas para os discípulos daquele tempo. Elas também são uma promessa viva para você e para mim hoje. Enquanto o mundo treme, enquanto as coisas aqui na terra parecem que estão fora do eixo, Cristo nos lembra: vou preparar-vos lugar e voltarei. Graças a Deus por esta promessa divina de que as dificuldades, a dor, a doença e a morte terminarão. Nossa peregrinação nesta terra terminará. Finalmente chegaremos ao lar, aquele lar de onde nunca deveríamos ter saído. Oh, querido, a segunda vinda de Cristo é o ponto final na história do pecado e marcará o início de um dia eterno para aqueles que o esperam. E a pergunta é, o que você vai fazer agora? Vai continuar rolando a tela como se nada fosse com você? Vai esperar o caos bater a porta para perceber que a profecia não era metáfora? Vai continuar sem querer saber, fugindo de entender? Ignorar é escolher um lado.
O silêncio também é uma decisão. Quem não se prepara, se entrega. Quem não busca entender, já escolheu ficar para trás. As profecias estão se cumprindo rapidamente e de uma maneira admirável. Por isso, este é o momento de parar, de acordar e decidir que vai entender o que está por vir. Este conteúdo não é entretenimento, é alerta, é sobrevivência. Você pode continuar acreditando que tudo é coincidência, ou pode abrir os olhos e estudar as profecias que estão se cumprindo diante de nós. Não há neutralidade no tempo do fim. Há decisão. Devemos viver no mundo, mas ter consciência de que não somos do mundo. Caminhamos pelo deserto desta vida? Claro que sim. Mas nosso destino não se limita a esta terra. Se você não fizer nada, está dizendo que não se importa, que aceita viver na distração, no conforto, na ignorância. Mas se você entende que o tempo está acabando, então haja agora. Já faz tempo que isto deixou de ser sobre religião. Esta é a realidade, porque quando o relógio zerar, já não haverá tempo para decidir. Enquanto os ponteiros ainda correm, aprenda, entenda. O Apocalipse é real, é agora. Entenda, estude, prepare-se.